Assim como fizemos na semana passada, na qual nós não demos continuidade à exposição que temos feito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, falando a respeito da expiação limitada, o que não é comum, nós sempre damos sequência até o final da carta, mas, como falei, em virtude do mês da Reforma Protestante, comemorando os 506 anos da Reforma, e também, no caso de hoje, em virtude deste conflito que há e tão propalado nas redes sociais e na mídia de uma forma geral, sobre Israel e também no meio evangélico, pastores têm pregado a respeito do assunto. Nós hoje vamos, mais uma vez, dar uma pausa na exposição de 1 aos Tessalonicenses. Já estamos no final e iremos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós iremos fazer uma abordagem a respeito de Israel como nação. Em especial a respeito do futuro de Israel como nação. Para isto nós iremos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 25 a 32. Romanos 11, 25 a 32. Assim diz a palavra de Deus: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nesse instante no qual nos debruçamos sobre este trecho da Tua palavra, suplicamos a bênção do Senhor, a direção do Teu Espírito, a iluminação da nossa mente, para que possamos extrair desta passagem lições preciosas para a nossa vida, para que saibamos nos conduzir como cristãos, como filhos do Senhor, neste mundo perdido, e para que saibamos a Tua vontade relativa às Tuas promessas, em especial ao Teu povo eleito, quer gentios, quer judeus. Abençoa-nos, dirige-nos e nos edifica com a Tua palavra, também nos repreendendo, nos advertindo, e nos fazemos perceber o Teu querer e a Tua vontade para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a igreja de Roma, para a qual o apóstolo Paulo escreve esta carta, era composta
em grande parte por judeus, de fato, convertidos ao Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho. Entretanto, os judeus que faziam parte não só da Igreja de Roma, como as igrejas cristãs daquela época, eram escassos, eram poucos. Os irmãos devem estar lembrados que quando o apóstolo Paulo, no seu ministério como missionário, como apóstolo do Senhor, ao chegar em cada cidade, ele procurava imediatamente uma sinagoga, onde ele pregava, anunciava o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo, e um número reduzido de judeus, de fato, eram convencidos e convertidos ao Evangelho. A grande maioria era constituída de gentios, portanto, a Igreja de Roma não era uma exceção. Ela era composta na sua maioria por gentios, ou seja, não judeus, e uma minoria de judeus, de fato, convertidos. Em virtude desta realidade, muitos destes cristãos israelitas de Roma passaram então a questionar e passaram a pensar na possibilidade de que a palavra de Deus havia falhado a respeito das promessas sobre o povo de Deus da antiga dispensação, especificamente a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, ao tratar desta questão, a respeito da realidade presente dos judeus e futura, no capítulo de número 9, ele dá respostas sobre esta questão, mas sob a perspectiva da soberania de Deus concernente à salvação do seu povo. E neste capítulo 9, versos 6 a 8 e 27, e voltando para o verso de número 15, ele fala o seguinte, a partir do verso 6 do capítulo 9: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Agora o verso de número 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E voltando então para o verso 15: Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Romanos 9,15. Portanto, quanto ao assunto Israel, a salvação de Israel, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele vai tratar sobre a perspectiva da soberania de Deus sobre a vida deste povo. Mas ele não dá resposta e fica por aí somente. No capítulo 10, ele também continua a tratar a respeito do Israel. Israel aqui não é no sentido espiritual, mas é de fato o povo judeu. E no capítulo 10, tendo tratado no capítulo 9 sob a perspectiva da soberania de Deus, ele aqui, no capítulo 10, ele vai tratar a respeito da rejeição de Israel sob a perspectiva da responsabilidade dos próprios judeus, ou seja, a respeito da incredulidade deles. E ele vai falar, eu selecionei alguns versos aqui, o seguinte, verso
de número 3, verso de número 16 e verso 21 de Romanos 10. Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Essa é a resposta a respeito da rejeição de Israel, a sua incredulidade. No verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E por último, verso 21, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Portanto, embora de fato a soberania de Deus no seu plano eterno tenha decretado e determinado a rejeição de Israel, por outro lado, o apóstolo Paulo não nega, pelo contrário, ele manifesta a desobediência, quanto mais de Israel, com relação ao evangelho que vos havia sido anunciado, e coisas que eles já conheciam. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo se utilizava do Antigo Testamento para provar a realidade do evangelho da graça, mas ainda assim eles eram um povo rebelde e contradizendo, por isso havia de fato um remanescente fiel, uma parte apenas de Israel que havia crido no Senhor Jesus Cristo. A pergunta então que se faz, ou as perguntas que se fazem diante dessa exposição do apóstolo Paulo, nos capítulos 9 e 10, dizem o seguinte: isso significa dizer então que não há qualquer esperança para os filhos de Abraão, diante disto que foi exposto? Segunda pergunta: Deus não tem mais nenhum plano para com os descendentes judeus? Estas são indagações pertinentes à resposta do apóstolo Paulo. Mediante isto, então, o apóstolo Paulo passa a dar uma resposta concreta no capítulo 11, a respeito de que se há ou não há esperança para os judeus. E em segundo lugar, se Deus não tem mais qualquer plano para com este povo especificamente, repito, não o Israel no seu sentido espiritual, mas o Israel literal, os judeus. A resposta do apóstolo Paulo, já vos dizendo a respeito do que será tratado, em primeiro lugar, é que Deus não abandonou o seu povo por completo. Os filhos de Abraão não foram por completo abandonados. Há uma promessa de redenção final para os eleitos dentre os israelitas. É sobre isso que ele vai discorrer neste capítulo 11. Então, Paulo argumenta da seguinte forma: a rejeição de Israel não é total nem permanente. Judeus crerão no Messias. Observemos, antes de observarmos o texto lido, alguns versos que nos ajudarão a compreender o que Paulo vai tratar no capítulo 11. Em primeiro lugar, o verso 1, e aí faremos a leitura de Romanos 11, de 1 a 8, antes de tratarmos do verso 25 a 32. Romanos 11, 1 diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E a resposta do apóstolo Paulo é
negativa, de modo nenhum. Em hipótese alguma, Deus rejeitou o seu povo. Por quê? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Davi. Então a primeira resposta do apóstolo Paulo aqui, no verso 1, capítulo 11, é que ele é judeu. Portanto, Deus de fato não abandonou seu povo por completo. Havia um remanescente fiel, e o apóstolo Paulo é uma prova viva disto, pois ele era judeu. Continuando então a leitura. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então ele começa a tratar da perspectiva da soberania eterna de Deus para com o seu povo. Deus conheceu de antemão, não eram os gêmeos nem nascidos, para que prevalecesse a eleição de Deus, a vontade soberana de Deus sobre o seu povo. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar-me a vida. Além do exemplo do apóstolo Paulo, sendo judeu, cristão, havia o exemplo também do Antigo Testamento, de que havia um remanescente fiel dentre os judeus que creram de fato no Evangelho. Continuando então, verso 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não abandonaram, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça. Não segundo a eleição das boas obras. Não segundo a eleição da decisão destes homens. Porque, por natureza, eles são rebeldes. Mas por um decreto divino, que ele chama de eleição gratuita da graça, sem que haja qualquer correspondência por parte dos homens, Deus de fato assim estabeleceu um remanescente fiel. Continuando. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então, irmãos, o homem por natureza, como o próprio apóstolo Paulo diz, não há quem busque a Deus, não há um sequer, há uma se fizeram inúteis, não há quem entenda. Portanto, há uma necessidade de um decreto divino. É por isso que é graça sobre graça. E os mais foram endurecidos. E por último, verso 8. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, conforme todo o contexto, diz o apóstolo Paulo, porque dentre os judeus, Deus tem um número de eleitos. Judeus que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para serem parte do seu povo dentro da nação de Israel. Este é o remanescente segundo a eleição da graça,
ao qual Paulo menciona no verso 15, sendo ele um exemplo vivo desta realidade. Paulo, então, passa a discorrer que ao longo da história há um grupo de judeus que crerá no Senhor Jesus Cristo. E que haverá um tempo em que os judeus se voltarão para Deus. É sobre isso, então, que veremos agora neste capítulo 11, a partir da leitura que fizemos. Observemos, portanto, a partir do verso 25, o que nos ensina a palavra de Deus a respeito do futuro e da esperança de Israel enquanto povo étnico. Ele diz assim, verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Observe que o apóstolo Paulo, mais uma vez, e nós já vimos isso ao estudarmos Timóteo, assim como Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, quando quer chamar a atenção e sublinhar e realçar e destacar algo de suma, de extrema importância, ele diz: não quero que sejais ignorantes, ou como é o caso aqui, que dá no mesmo, não quero que ignoreis este mistério. Não só ele sublinha a atenção, e ele aqui se dirige aos gentios da igreja de Roma, para instruí-los a respeito do futuro e da esperança de Israel, qual será a situação na qual eles se encontrarão no futuro, como também faz uma abordagem a respeito desta questão como sendo um mistério. E nós já vimos que na palavra de Deus isto é muito comum, nas citações do apóstolo Paulo, Jesus também cita, e o Antigo Testamento, especialmente lá em Daniel, também faz referências a respeito do mistério. Mistério, na palavra de Deus, não é como nas seitas ou naquelas religiões de mistério. Algo só alcançado por meio daqueles devotos que têm uma relação com o divino de forma especial, enquanto os outros ficam ignorantes. Não. Mistério na palavra de Deus se refere a algo que não é do nosso conhecimento natural. Por mais investigação que venhamos a fazer, nós não tomaremos conhecimento daquilo que nos é dito, mas é algo que vem da parte do próprio Deus. É algo que estava oculto aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, à nossa razão, aos nossos sentimentos, mas que o conhecimento só se dá quando Deus se revela ao homem de forma especial. Portanto, Paulo vai dar resposta a respeito desta questão, dizendo que aquilo que ele vai anunciar era algo que estava oculto e que Deus revelou aos filhos dos homens. Um exemplo que talvez clarifique um pouco isto, nós encontramos nas parábolas de Jesus. Nós podemos ver, por exemplo, o que nós encontramos em Lucas 8, verso 9 a 11, que diz assim, tratando a respeito da parábola do semeador. Então Lucas dá continuidade, se expressando da seguinte forma: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Parábola que Jesus acabara de referir do semeador que saiu a semear
uma semente caiu em solo rochoso, a outra semente num solo onde havia pedras, a outra semente entre os espinhos e a última semente em boa terra que deu fruto. Os discípulos não compreenderam. Então eles perguntam, interrogam a Jesus: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. E Jesus então começa a explicar o sentido da parábola, ou seja, ele começa a dar uma revelação do mistério. Ele desvenda aquilo que estava oculto, que não chegou ao entendimento deles de forma racional. Jesus desvenda, desvela, e então dá instruções a respeito da parábola. Os demais continuaram ignorantes. E também nós podemos perceber isso em 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, 1 Coríntios 2,7, oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Portanto, mistério era algo que outrora estava oculto e que foi revelado. Portanto, a situação futura de Israel, a esperança futura de Israel, era algo que estava encoberto aos olhos dos homens. Paulo, então, por revelação, isso não significa dizer que ele não tenha a Bíblia como fundamento. Ele abriu as Escrituras e recebeu o entendimento da parte de Deus. Ele vai explicar a respeito do futuro de Israel sob a perspectiva daquilo que Deus havia revelado e não do conhecimento dele próprio. Ou como nós hoje fazemos, interpretando as Escrituras por iluminação e às vezes incorremos em erro. Aqui não. É a revelação do próprio Deus. E ele faz isso para que não haja da parte dos gentios, ele aqui se refere aos não-judeus, essa instrução, que não sejais ignorantes, para que eles não tenham uma opinião demasiada boa, lisonjeira sobre si mesmo. Ou seja, não diga, Israel foi rejeitado, mas nós fomos aceitos por Deus. Israel não se arrependeu, continuou rebelde, mas nós não, nós cremos no Evangelho. Portanto, nós somos especiais perante os judeus. Não. Paulo diz, olha, esta instrução não é para que vocês sejam presumidos ou presunçosos em vós mesmos. E aí ele passa então a instruir, já preparando os corações para que não haja orgulho. Quando ele diz que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja a plenitude dos gentios. Ou seja, o endurecimento foi parcial, não total. O endurecimento foi temporário, não final. Havia, portanto, uma esperança para Israel, porque o endurecimento havia sido parcial, não pleno, não total. Porque este endurecimento foi temporário, não final. Haveria um tempo em que massivamente os judeus, de fato, se arrependeriam e seriam convertidos ao Evangelho. Essa é a instrução que o apóstolo dá por revelação especial da parte de Deus, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Há uma grande discussão a respeito do que seja plenitude dos gentios, mas nós podemos observar, por exemplo, que em Mateus 24:14 há algo a nos dizer a respeito disto. E também em Lucas 13, 34 e 35. Vamos observar primeiro Lucas 13, 34 a 35, onde Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis, observe agora, que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui também há um até que eles se arrependam, até que eles creiam no Messias. Portanto, é muito provável que a plenitude dos gentios se refira ao fato das bênçãos derramadas sobre os gentios chegar à plenitude, e que tem relação também com o tempo no qual isto ocorrerá. Pois a todas as nações o evangelho será pregado, chegando à plenitude das bênçãos recebidas pelos gentios, ou seja, pelos não-judeus. E assim, o que é que ocorrerá? Observe agora o verso 26. E assim, ou seja, de conformidade com isso que acabo de vos instruir, por um mistério que agora foi revelado, assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Portanto, o apóstolo Paulo, com base nesta revelação que ele acabara de fazer referência no verso 25, ele diz que desta maneira, até chegar à plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Obviamente, todo Israel não é no sentido absoluto. Cada judeu se converterá. Nunca ocorreu isso na história da humanidade. Sempre houve parte dentre os judeus, mesmo quando havia uma plenitude de judeus, de fato, adoradores do Deus de Israel, sempre houve alguns rebeldes e contradizentes. Isso não significa que não haverá. Entretanto, de forma massiva, haverá uma conversão dos judeus, dos israelitas, dos filhos de Abraão. E do mesmo modo que para os gentios, ou seja, por meio da pregação do evangelho. Não é pelo fato simplesmente deles serem biologicamente descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, mas em virtude do decreto da eleição divina e, humanamente falando, no aspecto da responsabilidade de cada um, pelo fato de que eles, que eram rebeldes e contradizentes, contrariamente a isto, passarem a se sujeitar ao Messias prometido, a eles próprios. Então, repito, o endurecimento a Israel é parcial, mas não total. É temporário, mas não final. Na plenitude dos gentios, em virtude da pregação do evangelho, muitos deles se converterão. Esse é o entendimento reformado a respeito deste assunto. Alguns exageram, falando em termos de Israel enquanto Estado, enquanto nação, falando do restabelecimento terreno, da volta de Israel para aquela região onde há um conflito, mas não é. A Bíblia, em hipótese alguma, fala nesse aspecto. O aspecto é da eleição, da fé depositada no Messias por parte dos judeus. Portanto, ele não está tratando de uma terra tão pequenina, minúscula, onde os judeus agora residem e que muitos voltarão para aquele local. Não é esse o aspecto. O aspecto é o aspecto da conversão de judeus, esteja onde estiverem,
pela operação do Espírito de Deus, pelo seu plano eterno para este povo, pela conversão, por meio do Evangelho. Não há outro meio. Assim como na plenitude dos gentios, ou seja, nós nos convertemos ao ouvirmos o Evangelho e crermos nele, assim também para com os judeus. Mas isso de forma plena e massiva. Isso não significa dizer também que haverá uma pausa com relação à conversão dos gentios. Não é isso que o texto nos diz. Mas é nesse aspecto da plenitude da conversão dos eleitos gentios, muitos, massivamente judeus, serão convertidos ao Messias prometido. E assim todo Israel será salvo. E aí, embora seja um mistério revelado, Paulo vai fundamentar isto na palavra de Deus, citando primeiramente Isaías 59, 20 e 21, quando ele diz, continuando, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Portanto, ele extrai esse ensinamento, primeiramente de Isaías 59, 20 e 21. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Paulo diz, por revelação, que o que diz Isaías 59, 20 e 21, e ele coloca aqui de forma um pouco diferenciada, não literalmente como lá está, mas ele era um apóstolo inspirado, e parte do que nos diz Isaías 59, 20 e 21, dizendo que esta promessa de libertação para com os de Jacó era uma promessa feita aos judeus, que creriam no libertador, Senhor Jesus Cristo. E Jeremias 31, capítulo 31, verso 34, é a outra passagem bíblica a qual o apóstolo Paulo faz referência no verso 27. Esta é a minha aliança com eles, se referindo a Israel, se referindo aos judeus. Quando eu tirar os seus pecados, observe que eles eram rebeldes e contradizentes. Aqui, os seus pecados serão tirados pelo Evangelho. Portanto, é uma promessa de uma restauração final dos judeus. Há esperança para eles. Eu gostaria de explorar um pouco mais isso, mas o tempo não nos permite. Nós iremos então dar sequência, falando a respeito de 3 razões que o apóstolo Paulo dá, 4 razões, melhor dizendo, 4 argumentos, que mostram que Deus não abandonou definitivamente Israel, a partir do verso 28. Observemos que o primeiro argumento, a primeira razão, diz respeito aos patriarcas, aos pais dos judeus, os primeiros, os seus pais, os patriarcas, a promessa feita, Abraão, Isaque e Jacó. Quanto ao Evangelho, verso 28, são eles inimigos de Deus, por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Essa é a primeira razão pela qual o apóstolo Paulo argumenta que eles serão restaurados, em virtude dos pais, cuja promessa foi feita a eles, de bênção sobre os descendentes de Abraão. Essa é a razão pela qual Deus vai abençoar ainda grandemente este povo, e haverá restauração. Eles são inimigos de Deus por vossa causa, ou seja, que redundou em benefício para vocês, gentios. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer, por vossa causa. Porque enquanto os judeus abandonaram, não receberam o evangelho, os gentios então entraram e foram abençoados e receberam as bênçãos prometidas. Entretanto, por outro lado, eles eram eleitos de Deus em virtude da promessa ou das promessas feitas por Deus aos patriarcas, aos seus descendentes. Então essa é a primeira razão. A segunda razão se encontra no verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, aquilo que Deus prometeu,
Dons aqui não são dons espirituais, não é? Como língua, profecia, etc. Dons aqui são as boas dádivas de Deus derramadas ao seu povo. Como, por exemplo, Romanos 9, 4 e 5. Aqui são os dons descritos. Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertencem-lhes à adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobretudo Deus bendito para todos sempre. Amém. Estes são os dons, as promessas para este povo. Estas promessas são irrevogáveis. Deus não vai anular as promessas feitas. Deus não cancelou. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir para com o seu povo Israel. Terceira razão, verso 30. Assim como aos gentios, Deus usará misericórdia para com Israel. Observe, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, lembra lá de Efésios capítulo 2, dirigindo aos gentios, agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para quê? Para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. A misericórdia concedida aos gentios será também massivamente concedida aos israelitas, aos judeus. Por isso que há uma bênção futura para Israel. E por último, a quarta razão, verso 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Todos aqui, inicialmente, se refere a tanto judeus quanto a gentios. Deus encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia, portanto, os gentios salvos, os gentios convertidos, todos aqueles que vieram a se arrepender, outrora desobedientes, Deus usou de misericórdia, como todos nós que aqui estamos, ou quase todos nós, não sei dizer com exatidão. Então Deus aprisionou todos na desobediência, mas depois soltou e usou de misericórdia. Assim acontecerá com Israel, diz o apóstolo Paulo, para que a salvação seja gratuita, Deus aprisionou, encarcerou tanto judeus como gentios, usou de misericórdia para os gentios, os libertando por meio do libertador, e fará o mesmo com Israel, que também está encarcerado, e Deus libertará no futuro. Quem sabe, provavelmente, quem sabe, já esteja a ocorrer no meio dos judeus. Eu tenho ouvido falar de muitos que têm de fato se convertido ao Messias prometido. Muitos. Por outro lado, há também alguns que não reconhecem, são chamados de judeus messiânicos, mas não reconhecem que Jesus é Deus, de fato. Não é sobre isto que o apóstolo Paulo fala. Portanto, irmãos, concluindo e fazendo alguma aplicação, nós hoje não temos mais a necessidade de mistérios a serem revelados. Tudo que Deus tinha para nos revelar já foi revelado. Essa instrução os irmãos não receberam por uma revelação especial daquele que vos fala, mas de uma explicação daquilo que já está aqui revelado, a palavra de Deus. Nós não precisamos de revelação especial. Tudo já nos foi revelado, nós precisamos ler, meditar e aprender. Por isso que é importante o seu filhinho, desde a mais tenra idade, até no ventre da própria mãe, eu pelo menos fazia isso, ouvir a palavra de Deus,
Isso aqui é revelação de Deus, irmão. Isso aqui é precioso. O Antigo e o Novo Testamento. Desvele para vossos filhos. É aqui que eles vão aprender a se desviar do mal, como lemos na nossa leitura continuada de Provérbios. É assim que Deus trabalha em nós. Em especial, a revelação do seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Ninguém será salvo porque é filho de pastor, ou filho de um homem muito consagrado, de uma mulher muito consagrada. Não é biológico, não é étnico, pura e simplesmente. Tem que ouvir o Evangelho, tem que entrar no coração e crer, mas não perca tempo, faça isso hoje, com os seus, em casa, no lar. Nós perdemos a prática do culto doméstico, porque trabalhamos muito, não temos tempo. Mas reserve o pouco tempo que for para a leitura da palavra com a sua esposa, aqueles que são casados. Leia, nem que seja 5 minutos. Faça uma oração, depois siga para o trabalho. Não coloque uma meta muito alta, porque você vai desestimular, não vai fazer. Mas coloque uma meta possível, viável, para que se cumpra. E faça uma devocional com os seus filhos. Se não for possível todos os dias, no sábado, no domingo à tarde, aproveitando que nós temos esse tempo livre. E, em especial, fale da salvação, da graça em Jesus Cristo. Não é pela obediência da criança. Isso é apenas uma dádiva. Isso é algo que deve ser manifesto no nosso coração como gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. E não para que Ele venha fazer. Porque senão, graça não é graça. É salário. Lembremos que se há misericórdia, é porque há graça. Então, assim como Deus foi misericordioso conosco, não levou em conta os nossos pecados de outrora, mas nos concedeu Jesus Cristo para bênção e salvação, assim também será a salvação dos judeus. Repito, não retorno à Palestina, ou não a um reino milenar, que muitos creem nisto, em hipótese alguma, mas pelo Evangelho sendo anunciado, como lemos lá em Lucas. E devemos também orar, sim, por Israel, pela conversão dos judeus, assim como dos norte-americanos, dos chilenos, dos chineses, dos iranianos, dos brasileiros, dos portugueses. Oremos também pelo povo judeu, pois há uma promessa para isso. Portanto, devemos lembrar também por isso. E dar glórias a Deus, porque Ele nos salvou, mediante o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e há de salvar o seu povo eleito, pois Ele de fato elegeu esse povo e tem promessas para eles também. Então, com estas palavras, que Deus console os nossos corações, nos dê entendimento, nos edifique e que sejamos fortalecidos pelo Espírito e pela palavra para a sua própria honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, te damos graças por este mistério revelado em Jesus Cristo, quando pelo Evangelho o Senhor nos alcançou aquilo que outrora éramos rebeldes e contradizentes. O Senhor, pelo Evangelho e pelo Teu Espírito, usou de misericórdia conosco, que tu uses de misericórdia para com os judeus também, ó Deus, para que eles juntamente conosco venham a se ajoelhar perante o Messias, ungido do Senhor, e assim serem salvos na plenitude dos gentios. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos esclarecimento do Teu querer, da Tua vontade, para a Tua própria honra e glória,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.